Coloque de pé, por favor. Continue adorando, continue exaltando. Por um minuto, comece a exaltar. Comece a expor o que tem dentro do teu coração. Os lábios proferem aquilo que o coração está cheio. E eu creio que teu coração está cheio do Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que coloca cânticos novos em todo instante sobre os nossos lábios, para entoarmos, engrandecermos e exaltarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda majestade. Os céus anunciam a glória de Deus, e a terra já está cheia da tua glória. Os anjos se dobram e se prostram diante da tua santidade, e nós aqui na terra reverenciamos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Se não for o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, mas a sua graça, o seu amor, a sua bondade, ela nos sustenta a cada dia, a cada momento. Eu sinto que um espírito de profecia está sobre a igreja. Então comece a deliberar profecia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Não espere uma movimentação acontecer aqui de cima, pois aí embaixo existe o mesmo Espírito, e o Espírito de Deus testifica. Comece a declarar, já comece a preparar o ambiente da tua vida para uma palavra nesta noite, para que você receba nesta noite algo poderoso, algo que venha mudar a direção, que venha trazer novas rotas, que venha trazer novos destinos, que venha trazer novas roupagens. Se você está vivendo uma nova estação, um novo ciclo, hoje é o dia que Deus escolheu para trazer boas novas, boas notícias dos céus ao teu encontro. Essa é a noite a qual o Senhor preparou. Então comece a declarar coisas boas, as segundas escrituras. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro repreendendo todo o mal, todo espírito imundo, Deus, que tenta trazer intimidação, confusão sobre a mente, descrença. Eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus Cristo e declaro, Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nosso meio. Nós estamos preparando os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra produtiva, para que a semente da tua palavra venha germinar segundo a tua justiça, segundo o teu querer e segundo o teu efetuar. Ah, Espírito Santo, já começa a despedaçar todos os grilhões, a soltar todas as amarras, a libertar e abrir todas as cadeias. Declaramos liberdade no Espírito, liberdade na sua alma, em nome de Jesus. Declaramos vida, vida sobre todo o cenário de morte. Declaramos paz, paz em meio a todas as guerras.
declaramos saúde. Se você entrou aqui enfermo, nós declaramos a vida do Senhor Jesus Cristo. Todas as enfermidades batendo em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo físicas, emocionais. Nós declaramos que Cristo é a nossa saúde, Cristo é a nossa saúde, Cristo é a nossa saúde, e Cristo é tudo em todos. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda majestade. Amém? Não se sente não, amém? Fica de pé ainda, dá um abraço bem gostoso esse irmão, essa pessoa do seu lado. Está vendo alguém novo? Vai lá, se apresenta, dê as boas-vindas, amém? Para essa pessoa, glória a Deus. Meu destino, Pai eterno, fonte de amor, minha origem, meu destino, Pai eterno, fonte de amor, minha origem, meu destino, Pai eterno, fonte de amor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, que eu coloquei os meus olhos, nada mais. E uma vez que eu coloquei, nada mais me sai. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais. Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá. Ore pela minha vida. Ore para que o Espírito Santo derrame sabedoria, temor, intrepidez, revelações. Espírito Santo, eu me coloco totalmente na tua dependência, Senhor, pois não existe nada que eu possa fazer ou falar que possa mudar a vida dos meus irmãos se não vier do Senhor. Abra o entendimento, abra a compreensão, traga, Jesus, sabedoria, traga temor, traga amor pelo Senhor, que eles venham se desligar agora de tudo aquilo que possa até esse momento trazer preocupações sobre as suas mentes. Nós pedimos que o Senhor agora, Jesus, retire todo o fardo, todo o peso, ó Deus, todo o jugo desigual, e que eles possam receber agora do Senhor aquilo que é leve, aquilo que é suave. Batiza com amor, batiza com fogo nessa noite. Trata as emoções. Retira, Jesus, todas as nuvens de preocupação que possam existir. Sopra agora, Espírito Santo. Sopra agora, Espírito Santo. Sopra vida nesse lugar. Sopra entendimento nesse lugar. Sopra entendimento nesse lugar. Sopra entendimento nesse lugar. Sopra vida nesse lugar, Espírito Santo. Vida nesse lugar.
Oreba carabachoro do condorobassai. Eu sou livre. Declara isso na sua vida. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está nele, com misericórdia. Liberdade, liberdade está neste lugar, com misericórdia liberdade, liberdade está neste. Somos livres. Glória a Deus. Nós estamos desde dos filhos rendidos, né? Falando sobre fundamentos. E eu quero dar continuidade diante de tudo isso, né? Porque é muito importante nós aprendermos sobre fundamentos. Se tornar uma igreja madura, se tornar um cristão maduro, se tornar um cristão de entendimento. Porque daí não é qualquer vento de doutrina ou qualquer situação que possa aparecer na tua vida que vai te tirar de um lugar onde Deus estabeleceu e te colocou firme na rocha. E estamos falando sobre temor esses dias tudo, né? Até agora na palavra, a pastora Tamires trouxe aqui na oferta, né? Se eu não estiver enganado, Lucas 1, versículo 12, né? Que falou a respeito de temor. E nós precisamos caminhar diante de tudo isso. Precisamos entender que estamos sendo ministrados quando falamos de temor. Não é para você apenas ter uma postura bonita da igreja, uma postura bonita onde você estiver, não. É para que nós venhamos nos tornar sábios, amém? Olha para o teu irmão e fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? Então, quer ser sábio? Teme a Deus. Então aí começa o princípio da sabedoria, é temer a Deus. E o pastor está ministrando as nossas vidas esses dias com umas palavras tremendas. Os nossos irmãos que sobem aqui ministram as nossas vidas com palavras tremendas. E nós precisamos ter entendimento acerca das coisas. As escrituras falam que em Oséias capítulo 4, versículo 6 ou 6:4, não vou lembrar agora, acho que é 4:6, Oséias 4:6, que o meu povo perece, né? Ou o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Amém? E conhecimento no quê? Conhecimento acerca da palavra, conhecimento acerca de Deus, conhecimento acerca das coisas do reino. E quando nós não conhecemos isso, não tem como nós temermos quem nós não conhecemos. Então nós precisamos conhecer para temer, amém? E isso é algo que eu quero trabalhar nessa noite, nessa palavra. Há 15 dias atrás mais ou menos, uns 20 dias atrás,
Eu estava fazendo um discipulado com uma pessoa na minha casa, e essa palavra aqui, eu estava ministrando num discipulado, e foi tão tremenda a presença e a glória de Deus assim na mesa, que nós tivemos que parar, irmão, que a glória começou a tomar o ambiente, tomar a mesa onde estávamos, e um temor veio sobre nós, e a pessoa falou assim: parou, deu até aqui, preciso levantar e ir embora, porque eu preciso ir para minha casa ruminar tudo isso. Aí eu falei para ele assim: você anotou alguma coisa, irmão? Porque isso foi sensacional, e eu não vou saber depois se eu vou conseguir um dia trazer essa palavra de tão tremendo que foi. E eu fui orar, o Espírito Santo me trouxe 3 versículos que eu tinha citado, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá, Isaías 54, versículo de número 5. Eu quero ser rápido nessa noite, amém? Eu quero que você tenha compreensão de algumas coisas, amém? Eu quero que você saia daqui esclarecido de algo tremendo, amém? Isaías 54, versículo de número 5. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem tem esposa tem tudo, né? Eu quero louvar a Deus pela minha esposa. Olha só um negócio, né? O meu telefone, ele está com vida própria, irmãos. Então ele desliga toda hora, sozinho, quando quer, e liga quando quer. Aí ela emprestou o dela, né? Eu nem sei mexer nesses trem aqui. Aí, eu hoje peguei meu óculos, coloquei no sofá, minha cachorra deitou no óculos e pum, estourou as perninhas do óculos. Eu falei: glória a Deus por isso. Aí eu peguei, né, e peguei o meu data show, né, coloquei na letra máxima que dá aqui, para eu poder enxergar. Aí, até estava aqui colocando aqui, eu falei: meu, aqui é ideal para fazer esboço, né, grandão, né. E aí minha esposa pegou, emprestou o dela aqui, colocou tal, já fez as configurações, já deixou tudo certinho para eu poder ministrar por aqui, amém, glória a Deus. E vamos tentar enxergar aqui, amém? Ora para Deus me dê visão, irmão, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, você pode ler comigo aí? 1, 2, 3 e... amém? Agora eu vou ler aqui. Porque o teu Criador é o teu... Fala aí, porque o teu Criador é o teu... Amém? Aqui está falando que o teu Criador é o teu noivo? Hã? Não, aqui está falando que o teu Criador é o teu marido. Amém? Então hoje, eu quero abrir o teu entendimento acerca de algumas coisas. Dias próximos agora nós teremos batismo. Posso ouvir um glória a Deus? Quem vai se batizar e dar um glória a Deus? Oh, glória, tem umas pessoas ali, amém? Glória a Deus pela decisão que está tomando. E você já vai pegar uma ministração um pouquinho da importância até disso, amém? E louvado seja o nome do Senhor, que tem pessoas que instruem você acerca disso. Porque eu lembro que quando eu fui me batizar, eu tomei a decisão assim, eu vou me batizar, fui lá, me batizei, tomei um banho, subi, uma semana depois estava desviado de novo. Já estava aprontando tudo, porque não tinha quem cuidava, quem explicasse algumas coisas. Aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo, fui compreendendo algumas situações, amém? E o batismo, o que é? O batismo não é apenas um banho que você toma na água. Quando você desce as águas do batismo, quando você está lá submerso nas águas, e depois você levanta, nessa submersão, amém? Você tem que ter um entendimento, e nós temos que ter um entendimento do seguinte, que quando você desce nas águas, a velha criatura que habita em você morre lá, amém? Então ela morre. Quando você levanta, você não levanta mais com aquela vida que você tinha, você levanta agora com a vida de Cristo em você, amém? Então você morre, amém? E você agora morre para você, e você recebe o quê? A vida de Cristo. E a primeira coisa que todos nós aqui precisamos compreender é o seguinte, irmãos. A Bíblia fala que todos nós pecamos, e destituídos fomos da glória de Deus, amém? Então, nós pecamos,
E nós também aprendemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Amém? Aí, eu obtendo essa compreensão em relação a disso, e sabendo que o salário do pecado é a morte, amém? O que eu preciso entender? Que no batismo, eu quis dizer assim, ó, Deus, quando eu tomei a decisão, amém? Consciente, Deus, eu permito o Senhor me matar, eu quero que o Senhor me mate. Por que, cara, eu tomei essa decisão e permiti Deus fazer isso? Porque se eu for sábio e inteligente, eu vou descobrir uma coisa: o salário do pecado é a morte. Então, se eu viver no pecado, eu vou morrer. Então, eu prefiro morrer nas mãos de Deus. Sabe por quê, cara? Porque quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu sei que se eu morrer com Cristo, na ressurreição, eu também tenho a vida de Cristo. Então, se eu falo assim, Senhor, eu quero morrer para mim, eu sei, pode me matar. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu creio que se o Senhor me mata nas águas do batismo, o Senhor também tem poder de entregar a tua vida sobre mim. Então o batismo é essa consciência que nós devemos ter. Então, eu estou falando, Senhor, eu autorizo o Senhor a me matar. Eu autorizo você encerrar esse ciclo da minha vida, para começar a viver agora a vida do Senhor. Então, a diferença é essa. A diferença de eu morrer segundo a carne no meu pecado é que eu não tenho direito à ressurreição. Agora, se eu permitir, nas águas do batismo, eu morrer a minha vida e ressuscitar em Cristo, eu estou dizendo assim, Senhor, no grande dia, eu estarei contigo, com o Senhor na ressurreição. Então é isso que o Senhor está querendo dizer sobre nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 20, a Bíblia fala assim, ó: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Amém? Então, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: você já morreu para o mundo? Amém? Então essa é uma coisa que primeiramente nós devemos entender. E eu não quero falar de pecado, de situações nessa noite e de condenação sobre a tua vida. Eu quero fazer você entender, como nós lemos aqui em Isaías 54, no versículo 5, para entender que o Senhor é o nosso marido. Amém? O nosso Deus é o nosso marido. Então, primeiro, eu quero nessa introdução aqui falar de algumas situações para você ter uma compreensão. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu sendo o unigênito de Deus. Mas quando ele ressuscitou como agora o primogênito. Então Jesus morreu solteiro e ressuscitou agora casado com a sua igreja. Amém? Então Jesus morre solteiro e agora ressuscita casado. E nós somos a igreja de Cristo. No Antigo Testamento, tudo o que se fala acerca do conteúdo de lá é a sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Então, tudo que nós estamos sendo ministrados, lendo o Antigo Testamento, está apontando tudo para Cristo. E nós vamos ler alguns textos aqui para ter uma compreensão de algumas situações. Lá em Gênesis capítulo de número 2, as escrituras falam da criação do homem. A Bíblia fala que pega o homem lá, o pó da terra, e começa a moldar. Moldando, ele sopra agora o espírito de vida, o Ruá, sobre Cristo, sobre o Ruá, que é Cristo, sobre aquele montinho de pó. E aquele montinho de pó agora se torna espírito vivente. E é o primeiro homem criado. Esse homem chamado Adão, que no original significa Adão. E o que significa Adão? Humanidade.
Então Deus, quando criou Adão, criou no propósito de dar início à humanidade, a todos nós. Só que a Bíblia também declara algo que começa a dizer que ele começa a andar pelo jardim, e Deus vê que o homem estava só, e ele decide agora fazer para ele uma adjuntora, uma esposa. Então ele dá um sono profundo a Adão. Ele pega, dá um sono profundo, arranca da costela a mulher, coloca a carne no lugar, e ali agora é criada também a mulher. Só que esse sono profundo, os teólogos dizem, os estudiosos dizem, no original, que esse sono profundo foi uma morte que Deus causou em Adão. Ou seja, Adão agora dorme solteiro e acorda casado, Camilo. Então, não é uma... Você percebeu que assim como Cristo, lá no início que eu disse, ele morreu solteiro e ressuscitou casado com a igreja. Então você vê que tudo está apontando para os sinais da onde Cristo habita, daquilo que é a realidade de Cristo. Então, vem uma pergunta inteligente aqui, né? Se Deus matou Adão, se Deus matou Jesus, você acha que Ele quer fazer o que com a gente? Você acha que Ele quer fazer o que comigo, com você? Se não é matar a gente para a vida antiga, para que nós venhamos a ter agora uma vida nova. Então no batismo, no meu batismo, no seu batismo e no batismo desses que vão fazer daqui uns dias, o que está acontecendo? Nós estamos anunciando um casamento no batismo. Nós estamos anunciando algo que está acontecendo, dizendo assim, ó, eu estou agora morrendo para essa vida, mas eu tenho um noivo, que logo mais eu vou me casar plenamente nos céus, como igreja poderosa, como igreja gloriosa. Então, como eu falei agora, Adão morreu solteiro e acordou casado, ressuscitado casado. Assim como Cristo também morreu solteiro e a igreja começou agora a ser a esposa de Cristo. E no batismo, querido, nós temos essa analogia. E no casamento também nós temos essa analogia. Tudo que se relaciona a falar de casamento nas Escrituras, através do apóstolo Paulo, não é para falar de uma vida conjugal, ou apenas de um bom exemplo de como ser marido ou de como ser a esposa. Porque existe um mistério por detrás de tudo isso. Existe algo por detrás de tudo isso. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, no versículo de número 3, para nós lermos algumas coisas aqui. O negócio é chique, né, pastor? Tá chique, será? Estou me sentindo na Globo, irmão. Amém? 1 Coríntios 7, versículo 3. Amém? Nós vamos ler o 3 e o 4. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Algumas traduções falam, mas tendo a esposa. Eu tenho ministrado casamento há muito tempo. São muitos anos que nós ministramos cursos de casais, ministramos casais. E é das coisas que eu mais gosto de ministrar, é acerca disso. Amém? É algo que, como Deus fez grandes coisas no meu casamento, e através da vida de Cristo trouxe muitas coisas para eu poder apresentar para as pessoas, não segundo aquilo que eu vivi de coisas negativas ou somente da restauração, mas acerca do papel de Cristo no casamento.
do papel de Cristo no matrimônio. E no casamento, eu compreendo que quando eu caso com a minha esposa, tudo o que é meu, eu dou para ela. E tudo o que é dela, ela também dá a mim. Porque o princípio do casamento é isso, é não ter repartições ou reservas. Tudo o que eu tenho como Leonardo, quando eu estava solteiro, quando eu, agora, no matrimônio, eu comecei a me relacionar com a minha esposa, tudo que é meu agora faz parte dela, e vai para ela, e tudo o que também é dela, vem para mim e se torna meu. E o que acontece? No batismo, querido, nós demos o nosso corpo para Deus. No batismo, nós pegamos esse corpo aqui e entregamos para o Senhor, amém? E nós recebemos de Cristo o seu Espírito. Então, assim como eu no casamento dou tudo, no batismo e no início de uma vida cristã, eu dou tudo o que eu tenho para Deus. Só que na minha vida antiga, tudo o que eu tenho para Deus não presta. Aí eu entrego tudo que não presta para o Senhor, e Ele me dá tudo que presta dele, e Ele me entrega o Espírito dele. Então agora eu começo a receber coisas novas de Deus. Então por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Não é, o corpo de Cristo não é feito de corpos humanos, de mentalidades humanas. Porque quando nós entregamos o nosso corpo físico, mas nós recebemos agora algo espiritual do Senhor. Então Deus está usando agora o exemplo do casamento, amém? Para explicar o casamento de Cristo com a igreja. Se está meio confuso agora, daqui a pouco vocês vão entender o mistério que tem por detrás de tudo isso. E aqui está falando, no versículo de número 3, se você voltar, está dizendo que o marido pague à mulher a devida benevolência. Então, sendo Deus o esposo da igreja, Ele nunca vai dar para mim e para você algo que não seja bom, que não seja benigno, que não seja para frutificar de uma maneira poderosa e que venha fazer na nossa vida coisas gloriosas. Então existe agora um raciocínio meu e seu de fazer como o apóstolo Paulo fazia, de pegar e analisar a nossa vida, porque o apóstolo Paulo fala assim: analise pois a si mesmo. Então começamos a analisar se o nosso comportamento e o nosso estilo de vida está sendo segundo aquilo que nós entregamos para Deus nas águas do batismo, ou está sendo agora o nosso comportamento segundo aquilo que nós recebemos do Espírito. Porque daí você vai entender se você apenas tomou um banho nas águas, ou se você tem a compreensão do que está acontecendo sobre você. Porque quando isso for ministrado para os adolescentes que aqui estão, e o entendimento deles começar a crescer acerca disso, a Camila e o Adriano não vão precisar mais ficar falando que eles têm que se guardar contra o pecado. Por quê? Porque os adolescentes já vão ter a compreensão, e os jovens dessa casa, e eu e você também, que não é o ato de pecar, amém? Que eu não pecar que vai trazer o temor diante de Deus, mas é entender que se eu tenho um esposo, eu tenho que me guardar para ele. Se eu estou solteiro, amém? Eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Mas se eu estou casado, eu já não posso fazer qualquer coisa. E eu tenho uma compreensão de algo que é até meio forte isso que eu vou falar, amém? Existem situações que acontecem na nossa vida e que traz uma grande reflexão depois daquilo que às vezes machuca a gente, diante daquilo que nós passamos na nossa caminhada. Só que tudo que acontece de negativo também tem aspectos positivos de aprendizado para nós. E às vezes eu fico analisando algumas situações, e eu vejo que se eu e você somos casados com Cristo, nós chegamos aqui na igreja,
nós pulamos, dançamos, abraçamos o nosso esposo, celebramos com ele, mas quando termina o culto, saímos daqui e vamos para o braço do nosso amante lá fora. Porque as atitudes não podem ser. Se você é casado, você tem que ter atitude de respeito. Só que muitas vezes nós saímos daqui e entregamos lá fora o que celebramos aqui com o nosso marido, estamos entregando lá fora para o amante que está lá. E que amante é esse? Eu vou trazer um entendimento para você agora, para você entender. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó, o teu corpo. Fala com voz de profeta. Fala assim, o teu corpo é uma casa, querido. Fala para ele assim, ó, a sua alma é a esposa. E o espírito é o marido. Então repete para ele, o teu corpo é uma casa. A alma é a esposa. E o espírito é o marido. Amém? Agora vamos voltar um pouquinho lá no Éden. Você lembra quando Adão agora tem uma esposa? Aí Deus fala assim, Adão, ó, de tudo que está aqui, de todos os frutos, de todas as árvores você pode comer, menos de um. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí, de todas as coisas que aquela mulher poderia contemplar, ela contemplou durante muito tempo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ficou contemplando aquilo, imagino, todos os dias indo lá, vendo, né? Meu, isso aí deve ser muito gostoso, deve ser bom. Aí um dia ela vai e come. Só que a Bíblia fala que quando eles comessem desse fruto, eles iam morrer. Olha o teu irmão e fala assim, morrer. Aí ela come. Pega lá, mastiga, come, tal, olha assim, vê, não morri, estou bem. Aí chega lá até o Adão, né? Chega lá no boca aberta do Adão e fala assim, Adão, ó, estou aqui, ó. E ó, esse fruto é gostoso. Aí eu imagino o Adão falando, que fruto é esse? Ah, esse fruto é aquele lá que Deus falou para não comer se eu ia morrer. Eu não morri. O tal do conhecimento do bem e do mal. Aí Adão olha e fala assim, mulher, o que você fez? Você comeu daquilo que Deus falou para não comer? Agora, você morreu. E o que vai ser do nosso casamento? Aí o que Adão fez? Ele poderia ficar solteiro espiritualmente da esposa, mas ficar casado com Deus. Aí ele chegou e falou assim, mas para não te perder, mulher, eu vou comer do fruto, para não ficar divorciado de você. Comeu e morreu também. Aí agora, ambos estão mortos, amém? De uma vida espiritual. E quando o Adão pecou, a alma mandou o marido embora, amém? Quem que é o marido? O espírito. Então a alma agora manda o marido embora dessa casa, e trouxe para dentro agora um amante chamado carne. Agora pega lá fora o amante e traz para dentro da carne dele. E agora o amante está lá dentro. Por isso que as escrituras falam que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É o espírito dizendo assim, ó, eu quero voltar para minha esposa. E o amante dizendo, mas eu estou aqui dentro, eu quero permanecer. Então existe essa luta aí dentro. Então quando eu me batizo, quando você se batiza, quando nós os batizamos, nós expulsamos esse amante daqui de dentro e trazemos novamente agora o marido para dentro da casa. Vocês estão compreendendo isso? Dizendo assim, ó, o que está aqui de ruim eu expulso, que é o amante que Adão trouxe para dentro da casa dele. Agora ele está dizendo assim, ó, nós estamos dizendo assim, ó, Senhor, esse amante aqui não é bem-vindo, esse amante aqui eu não quero, mas o que eu quero é estar casado contigo. Então eu expulso ele e recebo agora o espírito, o marido aqui para dentro. Aí algo começa a acontecer.
Então toda a Bíblia, ela está apontando para Cristo. Todas as analogias bíblicas estão apontando para Cristo. Então, eu não peco, queridos. Eu não peco porque o amante está aqui dentro, a minha carne está dizendo. Não. Eu não peco em respeito daquilo que está aqui dentro de mim. Quer entender algo? Só para você ter uma compreensão, eu sou casado há 25 anos. E estou há 25 anos casado com a minha esposa. Tivemos altos e baixos, diversas situações. Aí, eu tenho certeza, também outros homens e mulheres aqui, que é casado, que não trai a esposa, ou não trai o marido, não porque ama a esposa ou ama o marido. Não trai a esposa e não trai o marido porque ama a Deus. Um tempo atrás, muitos anos atrás, eu falei assim para minha esposa uma vez, ela até tomou um susto numa das aulas que eu estava ministrando. Eu falei assim: ó, eu nunca fui fiel a você. Você imagina o Adriano olhar para você e falar assim: eu nunca fui fiel a você, Camilo. Na hora o seu coração já vai, né, tomar um espanto. Aí daqui a pouco eu virei e falei para ela assim: eu sempre fui fiel a Deus. E por eu ser fiel a Deus, você se beneficia de tudo isso. Então, por eu ser fiel a Deus, o meu casamento com ela, existe a fidelidade. Então, eu não traio ela porque eu a amo ou a respeito. Não, eu não traio ela porque eu amo e respeito primeiramente a Deus que eu sou casado. Então, agora, o pecado já não é um enigma na minha vida. Não é algo que eu quero fazer a todo instante. Porque aqui dentro eu tenho um relacionamento. E hoje, nós como igreja, nós estamos com o entendimento de que nós estamos vindo para a igreja, somos crentes batizados, dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas não nos comportamos como uma mulher casada. Porque a Bíblia fala que a igreja é o quê? A esposa de Cristo. E nós não estamos tendo esse comportamento. Por quê? Lembra que eu falei? Não tem como você temer se você não sabe com quem você está ligado. E nós cristãos estamos vivendo uma vida como se fosse uma vida de solteiro. Eu lembro que quando eu não era cristão, eu me separei da minha esposa. Aí o que eu fiz? Me separei, estou solteiro, vou curtir a vida. Aí fui lá e aprontei tudo que tinha que aprontar, porque eu estava solteiro. Amém? Estava no mundo. Aí depois eu conheci Cristo. Só que quando eu conheci Cristo, aí mudou todo o meu entendimento. Opa, calma aí. Eu estou casado. E se eu estou casado com a minha esposa, eu não posso fazer coisas erradas, porque eu estou casado com ela e não posso magoar. Eu entendi algo. Em Cristo eu estou casado com Cristo. Então o meu comportamento não pode ser como um solteiro. O meu comportamento tem que ser como um homem casado, porque eu tenho um esposo. E eu devo ao meu esposo honra. Eu devo ao meu esposo temor. Eu devo ao meu esposo amor. Eu devo ao meu esposo a minha vida. Porque tudo que eu tinha de mal, eu dei para ele. E tudo que ele tinha de bom, ele deu para mim. Aí quando nós participamos da ceia, alguns domingos atrás, o que nós fizemos? Nós estávamos trazendo à memória algo, dizendo assim: ó, Senhor, eu estou aqui, ó, demonstrando que eu ainda sou casado contigo, eu tenho uma aliança. Aí Deus, na sua bondade, Ele fala assim: ó, eu sei que eu estou casado com você, mas eu sei também que você me traiu com um monte de outras situações. Mas não importa o que você fez, eu ainda continuo amando você, porque a minha aliança contigo não está estabelecida nas suas emoções ou nos seus erros. A minha aliança e o meu amor está estabelecido naquilo que eu sou. Ou seja, o que Deus tinha de precioso, no batismo Ele deu para nós, que é o Espírito dele. E nessa casa agora,
Não existe mais amantes espirituais, não existe mais amantes da carne. Nessa casa agora existe um marido que governa e reina e dá as ordens para eu caminhar segundo a vontade dele, segundo o entendimento dele. Efésios capítulo de número 5, no versículo de número 22, coloca aí para a gente ler. Eu vou ler essa minha tradução aqui, amém? Aí vocês acompanham aí, ó. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Versículo 32, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você acha que o apóstolo Paulo estava falando de casamento aqui? Você acha que o apóstolo Paulo estava querendo ministrar apenas os casais de Éfeso? Você acha que o apóstolo Paulo queria tratar os problemas que estavam lá no casamento? Não. O que o apóstolo Paulo queria trazer era uma explicação de que assim como o marido, a esposa é submisso ao marido, assim também a igreja é submissa a Cristo. Ou seja, eu e você devemos submissão a Cristo, só que ele dá uma relação de algumas coisas. Aí ele fala aqui, né? Versículo de número 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Qual é o tipo de sujeição que eu e você, como igreja, estamos dando ao nosso marido, que é Cristo? Qual é o tipo de entendimento que nós estamos tendo de que o Cristo é o cabeça da igreja? Agora, se Cristo é o cabeça da igreja, a Bíblia fala que nós somos seu corpo, os seus ossos e sua carne. Por que a gente vai para onde nós queremos e não diante para aquilo que o cabeça quer? Por que nós não raciocinamos e o corpo responde segundo aquilo que é o pensamento de Cristo? Porque o mistério que aqui está dizendo não é o mistério do casamento, de um homem para com a mulher, mas o mistério, no versículo de número 32, está falando aqui, ó, digo porém, grande é esse mistério de Cristo e a igreja. Paulo está dizendo assim, ó, igreja de Éfeso, é necessário vocês entenderem o seguinte: vocês podem conhecer a respeito de tudo, cheio de conhecimento que vocês têm, mas vocês não podem andar mais como pessoas solteiras em Cristo, porque quando você está em Cristo, não existe mais uma vida à parte, agora vocês são um com Ele. Então você não vive mais uma vida segundo a sua carne. E aqui entra o temor. Aqui começa a entrar o temor. Porque como eu digo e repito,
a fidelidade que eu tenho com a minha esposa acontece porque eu tenho fidelidade com Deus. Sabe o que está dizendo aqui? O horizontal revela o que o vertical me ensinou a ser. E o que é? O amor que eu tenho pela minha esposa só acontece porque primeiramente Ele me amou e eu o amo. E agora, quando eu desci as águas do batismo, eu desci solteiro. Mas quando eu levantei daquelas águas, eu levantei casado. E a minha postura agora é de ser submisso, não como noiva de Cristo, porque noiva a qualquer momento pode encerrar o relacionamento, mas quando é esposa para marido, não existe término de relacionamento, é eterno. Aí eu e você precisamos ter esse entendimento, queridos, que não podemos mais sentar aqui nos bancos, nas cadeiras, vir para a igreja como se fosse uma pessoa solteira que faz o que quer. Você tem um relacionamento de uma aliança com Cristo. E sabe o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo retirar a aliança da mão direita, que é uma aliança de compromisso, e colocar uma aliança de casamento no teu dedo, para dizer assim, ó, você é casado comigo. Chega de ter compromisso com coisas lá fora, porque você é casada comigo. Como eu falei, é deixar de vir para a igreja, abraçar o marido e sair com o amante. E o que é o amante? É as obras da carne, são as situações que faz lá fora, que cumpre os desejos da carne. Aí toda hora está dizendo, o amante é bem-vindo. Está na hora de você criar consciência e dizer, esse amante precisa sair daqui, porque o que eu tenho aqui dentro é um esposo, que não quer sair dessa casa, mesmo que o amante chegue até a porta, mas não vai sair, porque aqui dentro tem um esposo que cuida, que governa, que ama, que não deixa faltar nada, que providencia todas as coisas, que me respeita, que zela, e que é sacerdote sobre essa casa. Então é tempo de nós mudarmos o entendimento, a cabeça, a mente, querido. O pecado, amém, não é mais na sua vida um hábito. O pecado, o erro tem que ser um acidente que acontece eventualmente na sua vida. E todas as vezes que você vir para cear aqui, você tem que trazer esse raciocínio também, de vir aqui e falar assim, ó, Senhor, eu errei, eu dei brecha, dei situações, mas eu sei que o Senhor é o meu marido que está aqui dentro, que zela, que me perdoa e que nunca vai me abandonar. E eu quero trazer a lembrança isso, que eu sou casado com Cristo, que eu tenho uma identidade em Cristo, que eu tenho uma paternidade de um pai, que me ama acerca de todas as coisas, e diante de todos esses fatos, Ele não me trai por nada. Igreja, o teu Criador é o teu marido, é o teu esposo, que ama, que cuida, que zela por tudo, e que não, de maneira nenhuma, vai se entregar à concupiscência da sua carne. Olha para o teu irmão e fala assim, chegou o tempo de você amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus está trazendo entendimento para você,
de que você não é uma noiva, você é uma esposa, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem ruga, sem nada, pura, imaculada, irrepreensível, que ama o noivo de todo o coração, e que se sujeita a todas as ordens e a toda palavra. Uma vez a Paula falou assim: eu conheci Cristo, entreguei minha vida para Cristo, e desse Cristo eu nunca mais vou largar. Sabe o que está dizendo? Eu entreguei minha vida para esse noivo, e nunca vai ter separação, porque hoje ele é meu marido. Olha que tudo tem uma analogia nas Escrituras. Comece a meditar nas Escrituras, querido, com temor, porque daí a sabedoria traz revelações. Comece a meditar nas Escrituras, com pensamento de Cristo, com entendimento de Cristo. Chega de ficar, que a coisa mais infantil que tem, aí você vai entender, somente os homens casados aqui, as mulheres vão falar muito mais do que eu nisso aqui, e se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês podem me repreender daí, tá? A pior coisa que tem, não é, mulheres? É vocês verem um homem casado com atitude de solteiro. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunhas que nos observam lá fora. E observam uma igreja casada com atitude de solteira. E está na hora de mudar tudo isso. De nos tornarmos uma esposa que não denigre a imagem do marido com o seu comportamento. Meu, está um silêncio muito grande. E esse silêncio, eu tenho certeza que o Espírito está gritando aí dentro. Porque é noite da gente aprender um pouquinho a nos arrepender de sermos pessoas casadas com comportamentos de solteiro. De olhar para ele e falar assim: me perdoa por todas as infidelidades que eu causei a ti. E expulsar de vez esse amante chamado carne, que todo dia fica aqui dentro. Expulsa, manda embora. E traz o marido de novo, dizendo: ó, eu tenho um casamento contigo, e é contigo que eu quero ficar. Se coloque de pé, se você puder. Eu quero que você agora comece a conversar com teu esposo aí. Comece a falar com ele que, mesmo ele sabendo de tudo que você fez, ele continua fiel, continua te amando, continua te respeitando, continua apaixonado por você. Ah, como Ele te ama, como Ele te ama. Sabe aquele abraço de uma pessoa que viaja e fica 2 anos fora, que você ama muito, e de repente você vê no aeroporto, a pessoa vem correndo e te abraça e que não solta, e vocês até caem no chão? É isso que Deus quer fazer com você hoje. É isso que o teu amado marido quer fazer com você hoje. Te abraçar, sabe? Bem forte, falar obrigado. É um relacionamento de muito respeito, de muito amor, de muito cuidado. E Ele nessa noite quer fazer algo poderoso. O horizontal, querido,
Ele revela o nível de fidelidade que você tem. Vou repetir, o horizontal, a nossa vida na terra, ela revela o nível de fidelidade que nós temos. E qual é o nível de fidelidade que você tem? Porque do vertical, de cima para baixo, é intensa a fidelidade. Mas qual é o nível de fidelidade que nós estamos tendo? Então agora, feche seus olhos. Os instrumentos estão tocando enquanto isso. E eu quero que você ore agora. Que você ore. Não com o pensamento de solteiro, mas com o pensamento de um casamento que você teve com Cristo, sendo Ele o cabeça de todas as coisas. Sendo Ele dono desse corpo, sendo Ele dono dessa alma. Começa a fazer uma reflexão de todas as infidelidades que você já cometeu para esse marido, de todas as traições que você já gerou para esse marido. E a Bíblia fala assim, ó, com fé, que nós devemos confessar os nossos pecados aos santos, para que a gente receba cura. Hoje é uma noite de cura. Para uma nova mentalidade entrar, a velha mentalidade precisa sair. Para a mentalidade de casado entrar, a mentalidade de solteiro precisa ser expulsa daí. Então expulsa essa mentalidade de solteiro. E pensa segundo agora a mente de Cristo. Se nós como igreja começarmos a ter esse entendimento a partir de hoje, vai acabar esse monte de migração que acontece, de sair de um lugar porque está decepcionado com algumas atitudes de algumas pessoas e ir para outro lugar dizendo que Deus falou. Não, chega disso. A obter uma mentalidade saudável, que é a mentalidade madura de uma esposa que é sábia e que edifica o seu lar. E aqui eu não estou falando da sabedoria de uma mulher terrena, mas eu estou falando da noiva de Cristo, do casamento que nós tivemos como esposa de Cristo, como igreja imaculada, como igreja gloriosa, que não pensa em si mesmo, mas que já compreende que a vida que vive na carne, ela vive para o Filho de Deus. É uma transição de mentalidade que está acontecendo nessa noite. Saindo da imaturidade, da irresponsabilidade, para indo para um nível de maturidade e responsabilidade, como esposa gloriosa, como igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, eu peço que o Senhor ministre cada coração nessa noite, numa intensidade poderosa, e os corações que aqui estão sejam revestidos de poder, de autoridade, de unção, de vida, de amor, de consciência, Deus. Nós expulsamos e damos uma ordem no reino espiritual, para que todas essas obras da carne cessem agora em nome de Jesus Cristo. E somos dominados pelo Espírito de Deus. Senhor, nós declaramos essa noite uma igreja curada das suas feridas emocionais, uma igreja sarada das feridas emocionais,
Nós declaramos agora que com o pecado confessado, das nossas infidelidades com o nosso esposo que é Cristo, nós estamos recebendo cura. Estamos recebendo cura. Estamos recebendo vida. Estamos indo na direção daquilo que o Senhor nos deu. E nós tomamos posse, Pai, de tudo que existe do nosso esposo, do nosso marido, que é o nosso Criador. Nós tomamos posse de tudo isso. Não mendigamos milagre, não mendigamos bênção, não mendigamos provisão, porque nós sabemos que temos um esposo que zela, que cuida, que governa e que entregou tudo para a tua esposa. E nós caminhamos com essa mentalidade hoje. Retiramos a mentalidade pequena, para que a grandeza do Espírito se apodere sobre a nossa mente. E que o Senhor seja glorificado diante das nossas ações. Levante suas mãos aos céus. E de olhos fechados, vamos adorar o Senhor.